Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, o projeto Evangelho por Emmanuel, o projeto do CEPAC. E hoje a gente vai trazer um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, Saber e Fazer. E o Emmanuel escreveu esse texto a partir de um versículo que Jesus fala exatamente disso. Se você sabe, por que você não faz? E esse é o nosso maior problema, né? A gente acha que sabe, porque saber de verdade é quando a gente conclui o saber, quando a gente executa o saber. Mas a gente tem uma informação e a gente não age de acordo com a informação que tem. O Evangelho, por exemplo, a gente conhece inúmeras passagens do Evangelho. E qual delas a gente cumpre, qual delas a gente vive, né? A gente sabe. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem não sabe? A gente já nasceu ouvindo isso. E quem faz? Né? Então, esse texto, Jesus está falando entre o saber e o fazer, e o Emmanuel faz um texto exatamente disso. Ele aproveita no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, quando Jesus pergunta: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus já estava caminhando com os discípulos há um tempo, trazendo um monte de ensinamentos. Esses ensinamentos que Jesus estava trazendo era o saber, né? Mas faltava que eles aprendessem a fazer, a agir de acordo com aquilo que estavam aprendendo. A missão de Jesus foi completa, porque ele ensinou e exemplificou. Tudo que Jesus disse, ele fez de acordo com o que falava. A gente não encontra incoerência, a gente não encontra hipocrisia, ele dizendo uma coisa e fazendo outra, porque ele sabia de maneira tão consciente, de maneira tão perfeita, que ele agia exatamente de acordo como fazia, né? Então, para ele, entre o fazer e o saber, não havia tanta diferença. Para nós há muita diferença, porque a gente acha que sabe e diz que sabe e tem muita informação sobre uma série de coisas, e a gente não faz exatamente isso. Até na educação dos nossos filhos, a gente diz para eles não fazerem coisas que a gente faz. Não fume, estou fumando. Seja honesto, e ele vê a minha desonestidade, né? Faça assim, e ele me vê fazendo o contrário. É difícil educar assim. E a missão de Jesus não foi isso. A missão dele
ninguém encontrou essas inconsistências, ele falando uma coisa e fazendo outra. Quando ele diz que estava em comunhão com o Pai, ele estava em comunhão com essas informações da verdade da vida, né? Mas Emmanuel diz no texto, ele começa a fazer um texto a partir desse versículo: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Olha, Jesus não disse que a gente vai ser bem-aventurado se a gente souber essas coisas. Ele disse que a gente vai ser bem-aventurado, que a gente vai ser feliz se a gente fizer essas coisas. Então, o saber é a lição incompleta, né? É a primeira parte da lição, é como se fosse a parte teórica da lição. E o Emmanuel diz no texto: entre saber e fazer existe diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Aí ele fala das religiões. As religiões, de maneira geral, ensinam o que constitui o bem. Elas ensinam o saber do bem. Todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Quem são os apóstolos de cada uma dessas religiões? São os que fazem, não são os que sabem. E nós conhecemos nas religiões a pregação daqueles que sabem, mas não fazem. Eles não fazem bem para a religião, porque eles são esses, muitas vezes, esses hipócritas que falam uma coisa e fazem outra, né? Então Jesus diz que até mesmo nas religiões, né, elas ensinam o que constitui o bem, elas ensinam o bem. É mais fácil ensinar o bem do que fazer o bem. E a gente vê muitas vezes religiosos que ensinam o bem nas suas igrejas e etc., mas que em suas vidas, no dia a dia, não fazem esse bem que eles ensinam. É essa contradição entre o saber e o fazer. Então, a religião em si, ela é um caminho, não é a solução. A solução é quando eu faço aquilo que a religião me ensina. Então a religião é um instrumento para me ajudar a saber, mas para fazer. Se a religião para mim é só um instrumento de saber, eu sei, eu já decorei, eu conheço o evangelho de cor, eu conheço isso, eu conheço aquilo, e o fazer vai ficar para quando? Né? A religião não pode representar só esse saber, ela tem que representar o fazer. Por isso na religião o Emmanuel diz, tem muitos que são esses serventuários, esses crentes, esses propagandistas, esses que falam das religiões, mas poucos são os que fazem, poucos são os apóstolos, que os apóstolos são aqueles que fazem. E aí eu peguei um texto, como ele citou apóstolo, eu peguei um texto do livro Fonte Viva, capítulo 57, que Emmanuel fala exatamente do apóstolo, uma visão que ele tem de apóstolo. Olha como o apóstolo é aquele que faz, não é aquele que sabe, né? Olha o que Emmanuel diz de apóstolo. Ele não está conceituando apóstolo, ele está falando sobre apóstolos. Ele diz, os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, agora que entra, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos. São instituições vivas. Por que vivas? Porque eles vivem, eles falam, eles fazem, eles agem de acordo com o que pregam as instituições. Então eles representam essas instituições. O que é no conceito o que é o apóstolo? É aquele que se dedica à defesa de uma doutrina. E um apóstolo do Cristo, um cristão, o que é? Ele se dedica à defesa dessa doutrina. Como é que ele vai mostrar essa doutrina? Vivendo de acordo com essa doutrina. Então ele é uma instituição viva. Não dá para ser um cristão de discurso, não dá para ser um cristão do saber, tem que ser um cristão do viver, tem que ser um cristão do agir de acordo, como diz algum texto aí do próprio Emmanuel. Aí ele diz, Emmanuel, que
esse apóstolo, que é uma instituição viva, porque não é de pedra. O reino de Deus, onde é? Dentro de nós. Por isso tem que ser instituição viva. Senão vai construir castelo, vai construir igrejas, templos de pedra. A instituição é viva, então é dentro de mim. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de mim. Então a construção do reino de Deus é dentro de mim, porque eu consigo viver de acordo com aquele ensinamento. Então esses apóstolos são essas instituições vivas, oferecendo em si mesmos, quer dizer, tudo nele representa essa instituição. Como? Oferecendo em si o quê? A essência do que ensinam. Eles não agem em desacordo com o que ensinam. A verdade que demonstram, porque eles agem exatamente da maneira como pregam. E a claridade que acendem ao redor dos outros. Realmente são poucos os apóstolos. É muito maior o número desses serventuários, desses crentes, desses propagandistas. Os apóstolos cristãos são muito mais difíceis de encontrar. É quando a gente encontra esses que realmente conseguem saber das coisas do Evangelho, mas que acima do saber eles conseguem viver da forma como sabem o Evangelho. Por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. É a história desses apóstolos que a gente conhece, fiéis àquele ensinamento, Voltando para o texto de hoje, saber e fazer, Emmanuel diz: há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Sempre a gente encontra quem quer ensinar, indicar os caminhos. O caminho do céu, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Sempre encontram vozes habilitadas, que se habilitam onde? Nas instituições. As instituições habilitam essas vozes, dando cargos para elas. Esse é o cargo tal, esse é o tal, esse é o tal, esse é o pastor, esse é o padre, esse é o dirigente espírita, esse é o médium. Então há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, porque ele é uma autoridade religiosa. Ele está habilitado a dizer o que é o caminho. Essa é a palavra dos que sabem, Emmanuel fala. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço dos que fazem. Olha como Emmanuel escreve de maneira diferente. Ele diz que há sempre muitas vozes prontas, habilitadas a indicar os caminhos, a apontar. Vai lá, faça isso, faça aquilo. Você está certo, você está errado, você vai para o céu, você vai para o inferno. Essas vozes são inúmeras. Porém, muitas raras criaturas penetram valorosamente a vereda. Uns indicam o caminho, outros penetram nessa vereda. Penetrar nessa vereda, entrar nessa mata, é difícil. É muito mais difícil do que apontar. Olha, é ali, vai lá. Uma coisa é ali, vai lá. Outra coisa sou eu entrar naquele caminho, eu percorrer aquele caminho, eu exemplificar andando por aquele caminho. Emmanuel tem uma sutileza, Então tem muita gente habilitada a dizer qual é o caminho, mas poucas pessoas entram por esse caminho, caminham por esse caminho, e muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo, não dos que falam, mas é o esforço supremo dos que fazem. Olha como Emmanuel diz, Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra. Que indecisão! É difícil fazer, é mais fácil falar. Então nós falamos muito e fazemos pouco. Nós não somos dos que fazem, nós somos dos que falam. E Jesus, compreendendo essa indecisão dos filhos da terra, transmitindo-lhe a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Jesus fez a exemplificação. O que ele... Será que Jesus precisava ser crucificado, precisava ser traído, precisava ser abandonado? Ele não precisava de nada daquilo.
mas ele estava ensinando o amor, ele estava ensinando o perdão, ele estava ensinando a paciência, ele estava ensinando a compreensão, ele estava ensinando uma série de coisas que ele precisava se comportar daquela maneira, até para mostrar que ele era o mestre, que ele era o Messias, porque o mestre não é aquele que indica o caminho, o mestre é aquele que caminha junto. Então ele precisava caminhar junto, e foi exatamente o que ele fez. Toda a pregação de Jesus foi uma preparação para que os discípulos pudessem, depois, enquanto apóstolos, fazerem a caminhada, fazerem essa travessia. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu já falei para vocês, esse tempo todo, esses 3 anos, eu falei um monte de coisa para vocês. Agora, vão pelo mundo mostrando o que é ser cristão. Vocês já me ouviram, vocês aprenderam a lição, viram o meu comportamento, que é compatível com a lição que eu pregava, que eu falava. Eu sempre fiz de acordo com aquilo que eu falei. Agora vão também vocês, né? E aí onde cada um foi pelo mundo, passando pelas suas lutas, pelas suas necessidades, onde cada um foi aprendendo a fazer, além de só falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do verdadeiro espírita. Olha como o verdadeiro espírita não é o que fala, é o que faz. São 2 os pontos que o Evangelho fala do verdadeiro espírita. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Transformação moral é uma coisa feita, não é uma coisa dita, é uma coisa feita. A gente percebe a transformação moral pelo que a pessoa faz, não pelo que ela fala. Então, um ponto de perceber o verdadeiro espírita é a transformação moral. Ele agora age de maneira diferente. E o segundo ponto é pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Como é o esforço? Também é fazer. O esforço não é falar. Falar não é esforço, é só apontar. Então, olha, a doutrina espírita reconhece o verdadeiro espírita por 2 pontos fundamentais: a transformação moral, que é um grande fazer, e o esforço para domar as más inclinações, que é outro imenso fazer e permanente fazer. Não é um fazer só de uma vez heróico, é um fazer permanente, é um esforço diário para que o espírita se comporte da forma como ele ouve, como ele estuda, como ele aprende. No Evangelho de Lucas tem uma passagem muito curiosa que também fala a respeito disso. Quando Jesus estava fazendo uma pregação, vou até dizer a passagem, Lucas capítulo 11, 27 e 28. Quando Jesus estava fazendo uma pregação, que uma senhora, vibrando com a pregação de Jesus, resolveu elogiar: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. O que ela fez? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e o seio que te amamentou. E Jesus falou: não, antes disso, bem-aventurado são aqueles que ouvem e cumprem essa palavra. Jesus trouxe para o eixo certo: bem-aventurados aqueles que fazem. Olha como Jesus trouxe a compreensão. Não é bem-aventurado, não é o ventre que me trouxe, não é o seio que me amamentou. Bem-aventurado, eu trouxe uma mensagem. Não é o bem-aventurado de verdade é aquele que aproveita a mensagem e aprende com ela, e se transforma com ela, e faz sua transformação moral, e continua vencendo suas imperfeições. Esse é o verdadeiro bem-aventurado, o que ouve a mensagem e pratica. Mas essa mensagem está aí há 2000 anos, há mais de 2000 anos. E a gente vem de encarnação em encarnação ouvindo essa mensagem. E a gente ainda não é propriamente esse bem-aventurado, porque a gente, apesar de ouvir sempre essa mensagem, a gente ainda não consegue viver essa mensagem. E agora está na hora da gente compreender melhor que a questão não é falar, que a questão é viver, que a questão é fazer, né? Então nós agora, querendo abraçar a causa da doutrina espírita e do cristianismo, a gente sabe que o verdadeiro cristão é esse que faz a sua transformação, é esse que vive de acordo com aquilo que ele prega.
Um texto do livro Via de Luz é o caminho. O caminho é o quê? É o caminho que alguém aponta? É o caminho que alguém segue, né? Então a gente não está mais naquela de achar alguém para indicar o caminho. Não é alguém que indica mais o caminho. Para o verdadeiro espírita não tem mais um dedo apontando qual é o verdadeiro. Tem grandes exemplos de verdadeiros cristãos que a gente aprende com a luz que esses cristãos trazem, porque eles trazem luz no seu comportamento, né? Emmanuel diz nesse texto do livro Via de Luz, capítulo 176, o caminho. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que Jesus se nos revelou como caminho. Olha, ele sempre coloca a gente como estudante do Evangelho. Estudante do Evangelho tem aula teórica e aula prática. E a gente, muitas vezes, a gente nem é aluno. A gente nem está ouvindo, nem nada. De repente a gente começa a ouvir. Outras vezes a gente começa a achar interessante a parte teórica. Até a gente colocar tudo isso na prática do nosso dia a dia, é um grande processo e demora, né? Então nós somos esses estudantes e ele diz que a gente às vezes esquece que Jesus disse que é o caminho, né? Aí ele diz o que significa esse caminho. Que não é um caminho para ser apontado, é um caminho para ser trilhado, né? Abraçar o cristianismo é avançar para uma vida melhor. Avançar é fazer. Avançar para uma vida melhor é fazer, é caminhar. É aceitar a tutela, e aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele. Marchar em companhia dele como é? É fazer exatamente aquilo que ele estava ensinando. Porque se eu estiver fazendo de maneira contrária ao que ele estava pregando, ou de que ele estava fazendo, aos ensinamentos que ele trouxe, eu não estou marchando com ele, eu estou marchando, me afastando dele, né? E na verdade eu preciso estar em comunhão com os ensinamentos dele. Ele estava em comunhão com o Pai, e a comunhão com o Pai que ele estava, ele manifestou no que ele falava e no que ele fazia. E eu preciso fazer o que o Paulo de Tarso fez também. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E para eu fazer isso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, eu preciso entrar nesse caminho, andar nesse caminho, aceitar essa tutela e marchar em companhia dele. E marchar em companhia dele é manifestando em meus atos tudo aquilo que ele trouxe. É aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o infinito. O trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma. Qual que é o trabalho construtivo? É o falar? É o fazer. Não é somente o falar, né? Então o trabalho construtivo é trabalho, por isso que é trabalho, é fazer. Apontar não dá trabalho. Ah, faz isso, faz aquilo, você está certo, você está errado, julgar, não é isso, né? Então esse trabalho construtivo é a jornada sublime da alma, porque é a transformação, é a evolução. Essa é a verdadeira salvação. Aí ele fala do Evangelho, por exemplo. A existência de alguma coisa elevada envolve a necessidade de experiência e de trabalho. De qualquer coisa elevada, de uma informação elevada. O Evangelho, a boa nova. Então a existência de uma boa notícia exige a experiência e trabalho. Só a informação não resolve. Aí ele diz: se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por ser inútil. Mas se não fosse necessário fazer, se a ação não fosse necessária, qualquer informação do bem, qualquer coisa do Evangelho seria inútil. Qual é o sentido disso, se não for fazer? Então, amai-vos uns aos outros não é um discurso. Fazer ao próximo o que queria que fizesse comigo não é um discurso, isso é um fazer, né? E aí está na hora da gente sair daquele campo da religião onde a gente falava, para a gente poder entrar no outro campo da religiosidade onde a gente faz. Porque o campo da religião onde a gente falava é um campo ingênuo, é um campo infantil, onde a gente imaginou salvação por apontar, sem luta, sem esforço, sem transformação.
Agora, esse ponto da religiosidade, que é um exercício diário e individual, aí é um fazer. Então, salvação é um fazer. A fé é um fazer. A esperança é um fazer. A evolução é um fazer. O evangelho é um fazer. Então, o exercício da religiosidade é um grande fazer. E Jesus mostrou isso, porque ele falou e fez. Voltando para o texto, o Emmanuel diz que o João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. O que é concretizar? É fazer. Então eu posso saber a Bíblia de cor. Eu posso saber o Novo Testamento, o Velho Testamento, eu posso saber tudo de cor. Mas isso não é o fazer. E como eu faço? Né? Jesus falava, por que me chama Senhor, Senhor e não fazes o que eu digo? O que Jesus estava dizendo? Isso. Por que você fica com essa história de Senhor, Senhor e não aprende a lição que eu trouxe? E não pratica a lição que eu trouxe? Eu não trouxe essa lição para você falar, eu trouxe essa lição para você praticar, para você viver. Né? E a gente tem dificuldade de viver. Por isso que Emmanuel diz, na primeira frase do texto, que existe uma grande diferença entre saber e fazer, e que muitos sabem e poucos fazem. Inclusive nos movimentos religiosos, muitos falam, muitos sabem e poucos fazem. E a gente tem que optar em que lugar que a gente quer estar. Se a gente quer estar no meio dos que falam ou no meio dos que fazem. Né? Tem um texto, que é o último que eu coloquei nesse estudo de hoje, que ele fala de conversão. Ele muda o nosso conceito de conversão. Converter para a gente, ingenuamente, infantilmente, no dia a dia, é o quê? Eu não era religioso, agora eu sou. Eu era de uma religião, agora converti para outra. Eu era disso, converti para aquilo. E a gente usa essa palavra conversão de uma maneira muito simplista. Mas conversão para o Emmanuel é mais completo. É a concretização do saber, que é o fazer. Então você se converte, não é quando você gosta da teoria, é quando você vivencia a prática, aí você converteu. Olha que bonito que ele fala, alguns pontos que ele diz. E a partir de um versículo, de uma carta do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, fala de Jesus também. Jesus falando para Pedro: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma, quer dizer, dá testemunho aos teus irmãos. Quando Jesus falou isso para Pedro, já estava no final da pregação, quase na crucificação. Pedro deve ter ficado sem entender. Como, quando me converteu? Eu não estou com você esse tempo todo? Jesus ainda não considerava Pedro convertido. Tanto que falou para ele e falou para os outros que ele ia negar. Ele negou por quê? Porque ele não tinha concluído a sua conversão. Ele só tinha tido informações. Olha que beleza tudo isso. E a conversão se conclui. Aí Jesus avisou para ele: quando você te converteres, de fato, concluir o seu processo de formação cristã, por enquanto você só andou comigo esses 3 anos, você ouviu um monte de coisa, mas eu quero ver você começar a fazer. Né? Quando você começar a fazer tudo isso, aí você vai estar ensinando seus irmãos. Aí você está indo pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus falou para ele. Quando você concluir o seu processo de transformação em cristão, você vai pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bonito, né? E olha, vamos para o texto que Emmanuel esclarece mais isso. Não é tão fácil a conversão do homem. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Dizer eu creio é uma coisa. Estar transformado não é dizer estou transformado. É se transformar. É agir de maneira diferente. Então o verdadeiro espírito, o que a doutrina fala? Como é que vê? Pela transformação moral. Então é aquele que se transforma. O verdadeiro espírito é aquele que se transforma. Não é aquele que permanece igual, falando de espiritismo.
Então o verdadeiro espírita não é o que fala de espiritismo, é o que vive de acordo com a doutrina espírita. Muitos de nós não concluímos a nossa conversão, né? Por isso a gente é aprendiz da doutrina, por isso a gente é aprendiz do cristianismo, porque a gente ainda não concluiu nossa conversão ao Evangelho, porque a gente não consegue, nós não conseguimos nos comportar de acordo com o Evangelho. A gente fala muita coisa e faz poucas dessas coisas. Muita gente diz eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são simbólicas. Aí ele conta um pouco da história, né? Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos acompanhando Jesus. Ele viu, ele cita leprosos aqui, porque na época falava leprosos, né? Ele até dá uma justificativa numa nota. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Monte Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, mas, no entanto, ainda não estava convertido. Olha só, durante esses 3 anos que Pedro acompanhou Jesus, assistindo tudo isso, participando de tudo isso, ele estava tendo aulas, tendo informações. Ele ainda não tinha feito, né? Ele estava no saber, ele ainda não tinha entrado no fazer. Quando ele foi entrar no fazer, ele ainda deu uma escorregada e negou Jesus, porque ele precisou entrar no fazer. Mas depois entrou e fez de maneira bonita, de maneira forte, mas ele deu aquele pequeno escorregão na entrada do fazer. E depois, aliás, esse escorregão foi para dar uma exemplificação para a gente e para ele compreender que ele precisava entrar no fazer. Então esses 3 anos não foram suficientes para concluir a conversão de Pedro. E o batismo, o que é? Conversão? O que a gente... Mas não vamos entrar nesse batismo agora não. Aí Emmanuel diz: seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém. Olha o que Pedro fez depois em Jerusalém, na casa do caminho e etc. Esse era o fazer de Pedro na casa do caminho. Os sacrifícios pessoais eram fazer, as lutas enormes consigo mesmo. Olha quanto fazer que faltava. Enquanto estava no saber, estava tudo mais fácil, só acompanhar Jesus e ficar deslumbrado com tudo aquilo que ele fazia. E esse ficava, meu Deus, né? Agora, e depois, quando começa a hora do fazer? Ele teve que fazer trabalhos imensos em Jerusalém, nas casas do caminho. Foram anos e anos e anos ali na casa do caminho, né? Lutas consigo mesmo para domar suas más inclinações, né? Para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Foi exatamente o que Jesus falou. Não será por maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Não vai ser só porque a gente assistiu maravilhas que a gente vai estar convertido. Tem muita gente que conviveu com Chico Xavier e acha que é santo porque conviveu com Chico Xavier. Não é o suficiente. É esse mesmo caso aqui, ó, né? Eu posso ter, não estou falando de ninguém especial, que eu estou dando um mero exemplo, não sei caso nenhum de alguém que não estou querendo questionar a vida de ninguém que conviveu com Chico. Eu estou dando um exemplo, como foi o caso do Pedro aqui, o exemplo com Jesus. Não é o fato de eu conviver com Irmã Dulce, de eu conviver com Madre Teresa, de eu conviver com o Divaldo, com o Chico, com essas pessoas que já conseguiram muito mais do que eu vou me nivelar a elas, né? Paulo falou para Tiago quando estava dando passe, falou para Timóteo uma vez quando estava dando passe nele: desperte o dom de Deus que há em ti. Quer dizer, aproveita a oportunidade do passe e desperta o dom de Deus que há em ti, e vai e faça a sua transformação. Não é porque estava, né? Paulo, não foi porque Paulo viu Jesus na estrada de Damasco que Paulo virou santo de um dia para o outro. Ah não, Paulo está pronto, está perfeito, já viu Jesus. Nós conhecemos a história de Paulo de Tarso, o que foi o fazer do Paulo de Tarso, né? Com Jesus, ele teve aquela visão de Jesus, depois teve a leitura dos evangelhos que Pedro passou para ele e outros passaram, e ele leu um monte de coisas, se informou com um monte de gente, etc. E
30 anos de fazer. Olha o que Paulo teve que fazer, né? Então é bom a gente não se iludir achando que a gente é bom espírita porque a gente está sabendo alguma coisa, porque leu alguma coisa, porque se informou. É sempre bom se informar, mas não é suficiente. É necessário fazer. Então, não será por maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Jesus e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Qual é o testemunho, meu Deus? É viver de acordo. Aí sim a gente é essa luz que não está com a candeia debaixo do alqueire, porque a gente está ouvindo quem ouve essas informações do Evangelho e não pratica, está com a luz debaixo do alqueire, está com a candeia debaixo do alqueire, porque essa informação do Evangelho é a luz. E o que a gente faz com essa luz? Esconde e não pratica, a gente está com essa luz debaixo do alqueire. Que Deus nos abençoe, nos inspire, para que a gente consiga, aos poucos, começar a fazer. Continuar a saber, que é a informação e tudo, mas aprendermos cada vez mais a fazer. E é muito mais difícil fazer do que saber. E a gente tem que deixar o time dos que falam para entrar no time dos que fazem. Que Deus nos abençoe e até a próxima.